Nós vamos dar continuidade à série de mensagens nas bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre aquele que tem fome e sede de justiça. E tem sido muito bom. Então, você abre comigo em Mateus 5, do 3 em diante, até o 12. Nós vamos ler e dar continuidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações nesses dias, Pai. E eu te peço, Deus, que todas as mensagens acerca das bem-aventuranças venha encontrar uma terra fértil no nosso interior. Venha encontrar um coração moldável, um coração que recebe a Tua palavra e se permite ser moldado por ela e ser transformado por ela. Por isso, Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito venha sobre nós dia após dia, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e mostrando nas nossas vidas tudo aquilo que precisamos nos amoldar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Vem sobre a Tua noiva, vem sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. É mais sublime ter fome e sede de justiça do que ser manso, ou chorar, ou ser pobre de espírito. Mas ninguém tem fome e sede de justiça se não passou primeiro pelas 3 etapas preliminares, que são ter se convencido da pobreza da sua alma, ter sido conduzido a chorar pelo seu pecado e ter voltado humildemente aos olhos de Deus. O que eu tenho percebido de forma muito mais forte e evidente nesses dias, meditando nas bem-aventuranças, é o quanto isso é não somente algo que você pega separadamente, mas como as bem-aventuranças fazem parte de algo integral para a igreja. Assim como o fruto do Espírito, como não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Então todas essas coisas, elas são integrais, para ser vivido de forma integral em nossas vidas como igreja. Porque essa é a identidade da igreja dos últimos dias. Essa é a identidade do cristão dos últimos dias. Que cada característica das bem-aventuranças venham encontrar um repouso no seu interior, venha encontrar um lugar a qual vai frutificar, e isso vai ser desenvolvido no nosso interior, até que chegamos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Então, o que eu tenho percebido é que a cada bem-aventurança, às vezes é uma pancada que nós sentimos, porque parece que você vai morrendo aos poucos.
porque vai de encontro a tudo aquilo que nós pensamos, vai de encontro a todo o nosso entendimento sobre o que é ser manso, a todo o nosso entendimento sobre o que é pobre de espírito, vai de encontro ao nosso entendimento do que é ser justo. Então todas essas coisas é como uma pancada muito forte na nossa cabeça e mexe com o nosso interior. E isso precisa mexer mesmo com o nosso interior, para que todas as peças sejam mudadas, para que nosso interior seja realinhado segundo a vontade de Deus, para que nós possamos dizer como Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a cada bem-aventurança que vai sendo ministrada, a nossa oração é que nós todos como igreja, nós venhamos estar morrendo para nós mesmos, e essa identidade das bem-aventuranças vem estar se tornando uma realidade do nosso interior, para que nós possamos, em algum momento em que todas essas coisas forem uma realidade viva, uma realidade integral no nosso interior, nós vamos poder dizer exatamente o que Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que às vezes a gente fala essa frase assim, né? Simplesmente porque um dia eu levantei a mão, aceitei Jesus, aí você já diz, né? Agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas há uma realidade muito diferente em, de fato, Cristo viver no nosso interior e Ele simplesmente está nas nossas vidas como, sei lá, um amuleto, porque um dia eu levantei, então está tudo bem. Não. É a realidade integral que precisa ser vivida em nossas vidas. Eu vou fazer ainda uma menção um pouco sobre os mansos, e a gente vai estar fazendo uma transição para os justos. Amém? O manso é alguém que está contente com tudo que possui. É alguém cuja ambição chegou ao fim e cujas aspirações não são para as coisas dessa terra. O manso é alguém que está grato pela situação presente, mas Deus, Ele pode acrescentar coisas em sua vida, mas isso não muda o estado interior de gratidão dele. Ele permanece grato pelo que foi dado e pelo que foi tirado. Então, a primeira coisa que nós pensamos quando pensamos sobre alguém que é manso, geralmente é sobre alguém que é passivo, sobre alguém que não se mete em briga, não se mete em confusão, é aquela pessoa que é da paz, né? Que é aquele que às vezes é confundido como pacificador. Não, eu estou aqui para ajudar, a gente vai resolver tudinho, o importante é todo mundo ficar bem, né? Então é aquele meio que quer agradar gregos e troianos, né? Que a gente imagina isso, que é alguém que quer deixar todo mundo bem, mas não é isso. É alguém que ele está satisfeito com tudo aquilo que ele possui. Não que haja problema em você buscar coisas, não que tenha problema você possuir bens, não é isso. Mas é que aquilo que ele tem, ele está satisfeito com o que ele tem. Ele se alegra com aquilo que foi acrescentado e se alegra com aquilo que foi tirado. Ele se alegra com o bem que Deus fez a ele, mas ele se alegra também quando de alguma maneira a maldade o alcança. É como se todas as circunstâncias, as situações que chegam até ele, simplesmente não o abala. Ele simplesmente permanece em sua posição, em seu entendimento, ele permanece em Deus, porque nada o abala. Não é como às vezes a gente, quando não consegue uma promoção, ou acontece algum problema, e a primeira coisa que nós fazemos é culpamos alguém. E geralmente o primeiro da lista é quem? É Deus. É o primeiro que recebe a culpa por qualquer coisa que nós deixamos de receber ou porque o mal nos alcançou. Então, ele não se abala com isso. Ele não se abala, ele simplesmente se alegra e permanece firme. Porque se Deus, ele é bom para dar, mas se a maldade ele o alcança, ainda assim, ele permanece alegre. Ele é grato por tudo isso. Ele é um homem que tem fome e sede por outro lugar.
Agora, as coisas comuns e perecíveis não têm importância. Ele é alguém que empenha toda a sua intensidade de sua natureza na busca daquilo que é eterno e celestial. Aqui descrito como justiça. Todo o seu interior, toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo aquilo que ele tem de vigor, ele investe em buscar o reino eterno. Ele busca aquilo que é celestial, aquilo que não é corruptível. Então ele busca todas essas coisas. E aqui nós vamos transicionando para justiça. É interessante que as bem-aventuranças, ela nos proporciona uma revelação da nossa condição atual. Não sei se quando você lê fruto do Espírito, né? Aí você vai lendo mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. E aí você vai lendo aquilo ali, aí você vai, esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho, esse eu não tenho, né? Nem dou, não dou, né? Esse eu tenho, esse eu não tenho. Aí você fica como se fosse possível se pegar simplesmente aquilo que você, digamos, se agrada. Mas, na verdade, de alguma maneira, quando você vai identificando isso, esse eu tenho, esse eu não tenho, você vai percebendo que existe uma denúncia naquilo que é a sua condição atual. Quando você diz, eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho benignidade. Então, de alguma maneira, isso vai te mostrando a sua situação atual do seu interior. E é a mesma coisa com as bem-aventuranças. Quando você vai vendo sobre o pobre de espírito, sobre o manso, e você vai vendo tudo isso, você vai percebendo que a realidade total dessa figura não é a nossa realidade. E aí nós percebemos que nós somos denunciados por essa palavra, e nós percebemos que não é a nossa situação atual viver todas essas coisas. Ainda não é uma realidade nas nossas vidas. E ao mesmo tempo, também as bem-aventuranças nos mostram o nosso posicionamento como um todo, o nosso posicionamento na missão da igreja, o nosso posicionamento espiritual, os nossos pensamentos acerca do que é vida cristã, do que é viver o dia a dia como alguém que está pronto para os últimos dias. Então, e também mostra para nós que nós precisamos nos posicionar no nosso entendimento do que é ser cristão e do que é ser igreja. E assim nós vamos começar a transicionar, vamos começar a buscar em Deus para requerer essa identidade de forma integral nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu vou estar ressaltando sobre justiça é a fome e sede de justiça. É algo que, assim, é muito conteúdo, é muita coisa. Então, hoje eu vou falar a parte bem, digamos, a primazia da fome e sede de justiça, que é sobre salvação. E dentro desse tema de salvação, existem dois grupos com pensamentos totalmente opostos quando se pensa em salvação. E eu vou estar discorrendo isso com vocês. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ao lhes ser ensinado que a salvação do homem depende totalmente da graça divina, porquanto é uma bênção doada por Deus, a qual ninguém pode merecer por causa das suas boas obras, e acerca da qual nada se pode fazer, exceto recebê-la. Então, existem pessoas que quando ouvem isso, que é algo gratuito, é algo no qual você não precisa ter um esforço nenhum, é algo que simplesmente já foi feito na cruz, e é um presente para as nossas vidas. Muitos de nós às vezes temos uma reação e um pensamento sobre isso. Por exemplo,
às vezes as pessoas dizem: você está me dizendo que devemos receber a salvação como uma dádiva que nos cumpre receber o perdão e a vida eterna, ao mesmo tempo que nós não precisamos fazer nada? E aí a pessoa fala: sem dúvida, a salvação não pode ser adquirida com tanta facilidade. O primeiro pensamento que esse grupo tem é: isso é fácil demais, isso não é justo. É fácil demais, como assim? Eu recebo a salvação sem precisar fazer nada. Você não precisa nem levantar a mão, você tem uma noção. Porque o ato de alguém que levantou a mão no momento de apelo e veio até a frente para de alguma forma mostrar para a igreja, na verdade ele já foi alcançado. O Espírito Santo já o convenceu. Ele não veio com o entendimento de que ele leu, ou alguém convenceu ele que o caminho era bom. Olha, vem que aqui você vai ter todas as coisas, e Deus vai te dar muito, e aquela coisa toda. Não, aquele que vem é porque o Espírito Santo o convenceu. O Espírito Santo começou a manifestar no seu interior. Eu sei disso, porque de mim mesmo eu nunca estaria numa igreja hoje. Nunca mesmo. Podia ser a palavra mais maravilhosa que fosse, podia ser a oferta que fosse, eu nunca estaria numa igreja, nunca. Eu sou um caso daqueles que odiava igreja, que odiava pastores, odiava tudo. Mas o Senhor, pela sua graça e pelo seu amor, Ele me alcançou. Eu não fiz nada, Ele me alcançou, Ele me salvou. Ele me livrou da morte várias vezes. Então Ele me alcançou. Eu sei que foi Ele que me alcançou. Mas mesmo assim existe muito que dizer: isso é fácil demais. E é interessante porque não somente não é fazer nada, mas na verdade já foi feito e não há o que fazer. A realidade é tão assim que não há nada o que nós possamos fazer, porque já foi feito há 2000 anos atrás, já foi feito, já é uma realidade real, presente. Não há nada que você faça, já foi feito. Então isso é muito para aquele que tem justiça própria. E não, mas isso está fácil. Aquele que tem justiça própria, isso é muito difícil, porque nós vivemos em uma sociedade em que toma lá e toma da cá, né? Uma mão lava a outra, aquela coisa que sempre um tem que ajudar o outro. Ninguém faz nada por ninguém se não for com interesse de algum momento. E aí, lembra daquele favorzinho? Então, essa mentalidade às vezes está no nosso interior e a gente não consegue às vezes perceber a graça do Senhor, a graça salvífica que Ele nos alcançou, e nós não precisamos fazer absolutamente nada. As coisas precisam ser dessa maneira, em virtude do caráter de Deus. Mas quando lhes afirmamos que o pecador precisa receber a salvação como um dom gratuito, porquanto o que nos é exigido, e aqui vem o que é a única coisa que nos é exigido, é que sejamos aptos para viver na presença de Deus, o qual é a luz, em quem não há treva nenhuma. E devemos ser semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo, amoldando-nos a essas bem-aventuranças. Aí agora vem, né? Poxa, mas agora não precisava fazer nada. Agora eu preciso me parecer com Jesus. Pois é. A salvação se torna uma empreitada impossível para nós.
Como vocês devem ter percebido, as pessoas que pensam assim desviam-se de toda essa questão de justiça. Então, é interessante porque quando nós pensamos em ter uma vida justa, caminhar como homens e mulheres justos, né? A gente pensa sempre que é algo que assim você alcançar um nível moralmente tipo um determinado nível moral, alguns atos de bondade ou alguns atos de justiça, que você encontrando um nível de moral, um nível, sabe, vivendo, eu vivo bem, eu não faço mal para ninguém, né? Aí as pessoas dizem, olha, o fulano, ele é tão bom, só falta se converter, né? E aí tem essa mentalidade que é bem complicado. Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou muito bom, dou comida para o cachorrinho na rua, né? Quando eu vejo, né? Fico assim com o meu coraçãozinho, né? Eu dou 10 centavos toda vez no sinal, né? Não devo ninguém, não falo palavrão, não bebo, não fumo, não vou para festa. Eu sou muito bom, né? A pessoa diz assim, eu sou um santo, só falta a asinha, aquela, né, auréolazinha na cabeça. Só que não é bem assim. Não é somente essa coisa moral que é importante, lógico, mas isso não nos faz justos. E eu vou dar um exemplo de que talvez você tenha algumas práticas no seu dia a dia, ou já fez, que talvez você não seja tão justo quanto pensa. Quantos aqui já pediram desconto? Todo mundo pede desconto, né? E aí, a vista é quanto? Né? Então, né? A vista é que preço, né? No cartão é outro preço, e aí vai naquela... Então, todos nós pedimos desconto, todos nós queremos, né, barganhar, e todo mundo tem essa coisa de tem que se dar bem, né? Se dar bem numa negociação. Mas existem situações em que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, você chama um pedreiro, um eletricista, sei lá, alguém para fazer um serviço na sua casa ou no seu carro, alguma coisa, e às vezes aquela pessoa vem e diz, é tanto. E aí você percebe que como você é algo que você já tem uma prática de fazer aquilo ali, né, então você percebe que aquele valor, ele já é um bom valor. Já é um valor que está assim, está justo dentro daquele trabalho que vai ser realizado. Mas só que você também percebe que aquela pessoa, ela está um tempão sem trabalhar. Você percebe que aquela pessoa está precisando daquele trabalho, que ele está assim bem aperreado. Aí você vai, não fulano, mas dá mais um descontinho, desconta mais um pouquinho. Não, isso aqui é facinho, rapaz, de fazer. Isso aqui, né, a gente não tem essa mania? Isso aqui é fácil, rapaz, você faz rapidinho. É fácil, mas você não sabe fazer. Tem que pagar para alguém fazer. E aí você fica, não, bora aí. E aí a pessoa, porque ela está precisando do serviço, ela diminui o valor para poder pegar o serviço. E aí você fica, sou bom negociador. E sai de lá orgulhoso, feliz, porque você conseguiu um excelente desconto. Só que você não pagou aquilo que era justo para ele. Você percebeu a situação dele e espremeu o máximo que pôde para você se beneficiar de algo. Não que você também não tenha que perceber o inverso, quando alguém cobra algo além daquilo que realmente é justo. Se você percebe que realmente está além daquilo que é justo, não, meu amigo, então você simplesmente vai dizer, não, então com você eu não faço, vou cotar outro valor. Simples. Teve uma situação dessa no Timbó, na construção de lá, que teve um pedreiro que mora lá, e aí ele deu um determinado valor para fazer a nossa base lá. Quando ele passou o valor que eu olhei, eu disse, não existe a menor possibilidade de fazer esse serviço.
Tá barato demais. Estava muito barato, sabe assim, muito barato. Ele não tinha condição de fazer aquela obra com aquele valor. Mas eu poderia ter feito, né, o que muitos fazem. Uau, glória a Deus, que bênção. Eu ia gastar 1.000, vou gastar 250, olha só que legal. Deus é bom, né? E aí é para a igreja glorificar de pé, irmãos, né? Então, só que eu vi que não tinha possibilidade dele conseguir fazer aquele serviço com aquele valor. Aí eu pedi para o nosso missionário Tibão, não, diga para ele arrumar alguém que faça esse orçamento direito, porque eu acho que ele não sabe fazer não. E aí quando ele fez o orçamento de novo, veio 4 vezes o valor. E era o valor justo. Não estava fora. Eu disse, não, agora sim, agora é um valor real. E aí assim nós fizemos. Então a gente precisa perceber essas coisas. Segundo Bonhoeffer, ter um pensamento empírico positivista faz com que a reflexão ética perca total sentido se tiver como alvo fazer um indivíduo bom e que através da sua ação o mundo também venha a ser bom. A nossa mentalidade não é fazer aquelas correntes do bem. Ai, vamos lá, todo mundo bonzinho, vamos todo mundo fazer alguma coisa boazinha aqui, e aí a gente vai fazendo essa corrente do bem, até que o mundo inteiro vai ser bom. Vai mesmo, será? É essa a nossa missão? O alvo correto é entender qual a vontade de Deus, a partir daí, lutar para que a realidade de Deus se manifeste em toda parte como uma realidade última. A origem da ética cristã não é a realidade do próprio eu, não é a realidade do mundo e tampouco a realidade das normas e valores, mas a realidade de Deus na sua revelação em Cristo Jesus. Não é a realidade do meu eu, não é a realidade do mundo, mas é a realidade no Cristo, no Deus encarnado. É essa realidade que tem que ser a realidade da igreja. Não é simplesmente ser bonzinho, não é simplesmente fazer correntinha do bem, mas é ser a realidade do Cristo encarnado. A revelação do Cristo encarnado. Ser justo é viver a realidade do Cordeiro e buscar a plenitude do leão. É buscar a realidade da vivência de Cristo, daquilo de quem Ele foi, como Ele caminhou sobre a terra e ao mesmo tempo buscar em Deus viver a plenitude do leão, porque é aquele que quando vai vir como leão, Ele vai julgar a terra. E a igreja vai estar julgando junto com Ele, porque vai estar apta com Ele. Então um dia Ele vai vir como leão. Nós estamos vivendo essa realidade, buscando essa realidade do Cordeiro, mas nós vamos um dia buscar essa plenitude do leão. Ele é o nosso modelo. Se quisermos estar diante de Deus e passar a eternidade em sua santa presença, então teremos que ser semelhante a Jesus Cristo. E naturalmente, no momento em que nós damos conta desse fato, então percebemos que se trata de algo que não podemos fazer por nós mesmos. Só nos resta receber a salvação como um presente de forma inteiramente gratuita. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos que pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir nos parecer com Cristo. Mas só que é Ele mesmo que vai nos ajudar nesse processo de se moldar às bem-aventuranças e se moldar a Ele. Se mesmo depois dessa exposição você pensar, pelo menos temos que fazer alguma coisa, bem, é porque você jamais compreendeu o significado da justiça que nos é requerida. Aqueles que realmente compreendem o que está envolvido nessa justiça, nunca levantam objeções,
ou nem dizem que o Evangelho facilita demais as coisas. Eles percebem que, se não fosse a realidade, estaríamos sem qualquer esperança, irremediavelmente perdidos. Tem uma frase que diz assim: na minha mão eu trago, nada em minha mão eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Essa é a nossa realidade. Nós não temos nada em nossas mãos. A única coisa que nós precisamos fazer é nos agarrar em Cristo. Essa é a nossa realidade. Aqueles que dizem que é fácil demais ou difícil demais só revelam uma coisa: que não são convertidos. O convertido, ele entende que nada pode fazer, mas quando tem fome e sede de justiça, então recebe a plena satisfação dele. Aqueles que têm fome e sede de justiça sabem que serão fartos. Felizes, eles são felizes, pessoas que podem festejar. O crente ou o convertido é um indivíduo que sabe que já foi perdoado, sabe que está sob a proteção e a retidão de Jesus Cristo, e afirma: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não é que ainda estejamos esperando por essa paz, mas já a recebemos, porque como cristãos, nós sabemos que Ele é aquele que faz a ação em nossas vidas, tanto do querer quanto do realizar. Nós não temos força para isso, nós mesmos nós não temos força para isso, mas o seu Espírito, o Cristo encarnado, aquele que enviou o Consolador, é Ele que vai fazer com que gere em nossos corações tanto o querer como realizar conforme a sua vontade. O bem-aventurado é aquele que olha o estado final e definitivo da perfeição. Quando então não haverá mais ruga, ou defeito, ou qualquer coisa semelhante, quando então veremos que seremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Na última aula da Emma, tem uma mensagem que é bem tensa, que é sobre espírito de religiosidade, racismo, fugiu a outra, feitiçaria, espírito de feitiçaria. Rapaz, teve uma hora que estava todo mundo assim, ó, triste. Eu disse: calma, gente, nós um dia vamos se parecer com Ele. É uma realidade, isso é real, e nós precisamos viver assim, nessa expectativa de que nós veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Um dia estaremos diante dEle. Quando eu penso na Santa Ceia, na mesa do Senhor, eu penso isso, que um dia nós vamos participar da mesa com Ele, e nós vamos estar diante dEle. Eu até falei brincando que eu não sei como é que vai ser essa mesa, não sei como vai caber todo mundo, mas todos nós vamos estar diante dEle, participando com Ele. Em Apocalipse 21, do 1 ao 7, diz assim: então eu vi os novos céus e a nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma noiva adornada, sem defeito. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança.
Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos apenas abraçar as bem-aventuranças e nos agarrar em Cristo, para que nós sejamos aperfeiçoados de glória em glória com Ele. O Apocalipse 22:3 diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, nem de candeia da luz, ou da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aqueles que lavam as suas vestes, assim têm o direito da árvore da vida e podem entrar pela cidade pelas portas. Essa é a nossa realidade futura. Nós precisamos viver com essa expectativa, porque isso é uma realidade. Abra comigo lá em Hebreus 11. Amém? Vou falar aqui um pouquinho nessa leitura sobre homens que foram considerados justos. Eu vou dizer, para mim, essa é uma leitura assim emocionante. É algo assim que mexe muito comigo. Eu espero que isso mexa com você, porque isso vai revelar que você está conectado com aquilo que Deus está fazendo. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus o aprovou as suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda vive. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. Já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que a recompensa de todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido pelo santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O exemplo dos patriarcas, pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe, à distância, e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivesse cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, pela pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram violência e fogo, foram libertos a fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, sido mortos a fio de espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, e pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Muitos de nós podemos querer desfrutar das bênçãos que esses santos justos desfrutaram, mesmo diante do sofrimento. Mas só que para nós morrermos como justos, nós também devemos viver como eles. Você tem noção do que é essa declaração que Deus fala sobre eles? Deus não se constrange em ser conhecido como Deus deles. Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles. E no final aqui, se tornaram pessoas cujo mundo não era digno. Você tem noção de homens que caminharam sobre a terra, que a terra não foi digna deles? Cara, isso é muito forte. A terra não foi digna desses homens. Se existe uma maneira de andar em justiça, é buscando incessantemente a verdade encarnada, que um dia se assentará no seu trono de justiça e julgará todas as nações com retidão. Queria chamar os músicos. Homens cuja terra não foi digno deles. Homens que sofreram, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Mas eles tiveram a morte dos justos. A palavra fala sobre aqueles que vêm de branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Em Apocalipse fala sobre eles. E eles clamam diante do trono de Deus por justiça, dia e noite. E eles são aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que sofreram em nome do Cordeiro. Por isso, nessa noite eu queria que você ficasse em pé.
que você orasse, falasse ao Senhor agora, nessa noite, sobre em que ponto atual você está e qual o seu posicionamento na missão da igreja. Qual é a sua condição atual dentro de todas essas bem-aventuranças, dentro de tudo isso que Ele tem nos direcionado, de todas essas características, de tudo isso que Ele tem mostrado para nós como igreja. E qual o seu posicionamento espiritual acerca de todas essas coisas. Nós não estamos aqui como cristãos simplesmente para viver até um dia morrer e aí eu vou estar nos braços do Pai e pronto. E o meu irmão, eu não ligo. O importante sou eu. O importante é a minha individualidade. E alguns falam, né? A salvação é individual, cada um cuide da sua. Não. Existe uma missão, uma vida individual, mas existe uma missão coletiva. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Existe um papel sobre cada pedra viva. E cada um de nós fazemos parte dessas pedras vivas. Fazemos parte dessa edificação, o qual vai construir um lugar onde Deus vai repousar e vai manifestar a sua presença. Somos parte dessa grande edificação.